eu antes de começar queria fazer só aqui a apresentação do nosso painel, não é? Portanto, temos aqui um conjunto de ilustres membros deste painel que irão abordar a questão da economia. Nós falamos muito até agora de ciência, turismo, mas depois, no final do dia, conta também a questão da economia associada a todos estes processos, não é? Falámos já muito na questão da valoração da biodiversidade, atribuir valor à biodiversidade, mas já aqui também, claramente, atribuir um valor àquilo que possa ser os produtos que possam ser gerados em termos do turismo de ciência ou turismo de conhecimento, como ainda há pouco o Paulo estava a falar, a referir bem. E para isso juntamos este painel da economia com o professor Jorge Braga de Macedo, que é uma honra ter aqui connosco neste dia, aqui na Berlenga. Temos também o professor Sérgio Nunes, que vem do Politécnico de Tomar, que tem vindo a fazer algum trabalho de investigação na questão do turismo de ciência. Portanto, tivemos a falar durante todo o dia de turismo de ciência e turismo. Temos aqui alguém que tem vindo a trabalhar ao nível do aspecto mais científico da questão do turismo de ciência, e agradecer ao Sérgio Nunes por estar aqui connosco. Temos também o Paulo Almeida, antigo diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, e aqui fazer só um parênteses, né? O Politécnico de Leiria, há cerca de 25 anos atrás, percebeu a importância de juntar o turismo e a ciência na mesma instituição de ensino superior, que é hoje a STM. E dessa maneira também o próprio Paulo Almeida falar um pouco, e certamente o vai fazer, daquilo que possa ser a ligação entre o turismo e a ciência neste território em concreto. É essa a expectativa. Paulo, faz o teu melhor. Vereador João Serra, do município da Lourinhã, para além daquilo que são as suas funções no município da Lourinhã, também tem uma responsabilidade acrescida no ASPAR Geoparque Oeste. Portanto, temos aqui uma dupla abordagem, se quisermos, naquilo que é a dimensão territorial, o desenvolvimento do território, tendo por base o turismo, a ciência, mas também como é que os territórios se podem organizar em torno do conhecimento para gerar atratividade, em torno da ciência para gerar atratividade, que é o exemplo claro do aspirante a Geoparque do Oeste. Por último, e não menos importante, o vereador Ângelo Marcos, do município de Peniche, que representa também uma reserva da biosfera, portanto, mais uma chancela ao Unesco que nós temos aqui na região Oeste. Ainda há pouco o Nuno Pimentel estava com muito orgulho de ser do Oeste. O porquê de ser do Oeste e o orgulho é porque nós temos aqui nesta região muitas chancelas Unesco. Temos biosfera, vamos ter um geoparque, temos cidades criativas, temos cátedras Unesco, portanto, aqui neste território há um património imenso que possa ser explorado sob o ponto de vista do turismo, mas também possa ser valorizado e mais reconhecido pela questão da parte científica. Não alongando muito mais nestas breves palavras introdutórias, eu iria convidar o professor Jorge Braga de Macedo para fazer a sua apresentação e depois mantendo esta dinâmica que nós temos tido até agora, que é depois haver uma interação no final. Muito obrigado. Eu não resisto a contar-vos uma história da minha meninice. Foi numa reunião da Sociedade Econométrica e um professor meu, cubano, dirigiu-se aos econometras dizendo que se sentia como uma barata no meio de borboletas. Sou eu. Ora bem, porquê? Porquê invocar isso? Porque realmente aqui já foi dito praticamente tudo sobre a Berlenga, que no fundo é este tema aqui, How to Create Sustainable Value. E um projeto em que esteve o Tosé Correia ativamente envolvido, que era o Value of Waves, onde se chegou a tentar descrever o valor precisamente, mas depois aquilo perdeu-se, como acontece tanta vez, mas ficou na minha memória e quando agora falaram nele, vieram de facto aqui as saudades. Eu não posso deixar de referir o meu confrade. Ele, essencialmente, não é forçou-me, porque eu, evidentemente, sou sensível a convites credíveis vindos dele, mas, não sei, falar, mas para quê? Mas porque eu? Não, tu depois percebes. Bom, percebi. E aqui está. Aqui está. Portanto, há uma Hope Zones Foundation, que é a herdeira desse Value of Waves e que está a tentar criar, enfim, todo o mundo, uma espécie de oásis, um termo que todos conhecem, relativamente ao surf e à natureza. Portanto, esta ligação entre o surf e a natureza,
aqui ao ponto que no dia em que saí de Ministro das Finanças, o meu filho simpaticamente pôs-me ali a cabeça, poderão eventualmente reconhecer, com mais uma prancha e dando a ideia que, pronto, que eu tinha partido para nova vida, e de certo modo foi verdade, tanto assim que este material foi apresentado há muito pouco tempo na minha faculdade, portanto em inglês, a um grupo de pessoas interessadas nessa questão do valor sustentável. Quais são então os pontos que eu vou aqui resumir? A sustentabilidade ambiental, que é de facto, toma como um dado, o que é que exige? Eu diria que antes de mais instituições que funcionam, mas que funcionam aos 3 níveis relevantes aqui, o nível regional, o nível nacional e o nível global. Estou a repetir o que já foi dito. Mas acrescento aqui, sem maldade, 3 outros aspectos. O espaço orçamental relevante. O que é o espaço orçamental relevante? É um conceito relativamente novo que tenta explicitar qual é a margem de manobra que tem uma entidade que consegue cobrar impostos, porque se não conseguir, o espaço orçamental é o dinheiro que lhe dão. Não é? E, portanto, esta questão do fiscal space, espaço orçamental, prende-se à volta das verdadeiras despesas, para não incluir as despesas de juros, porque a despesa de juros é pagar a dívida que já existiu. E a realidade do nosso país acerca deste aspecto do espaço orçamental não é muito animadora neste momento. A segunda, reputação financeira. Isto é da maior importância e sempre foi para Portugal, desde que Portugal é independente. Ou seja, ter um risco, que se mediu evidentemente de maneira diferente no século XIX, no século XX e no século XXI, não é só a anotação de crédito, mas é ser capaz de ir no estrangeiro credivelmente. A Espanha não era capaz, a França não era capaz, estou a falar até ao fim do século XVIII, Portugal foi, e depois, o que é que aconteceu no século XX? A França passou a ser capaz e Portugal tomou o lugar da França porque começou também a não ser capaz. Portanto, o que é curioso foi que realmente a tradição da monarquia absoluta, não quero agora aqui fazer comentários, digamos assim, excessivamente superficiais, mas a reputação financeira da coroa portuguesa até ao século XIX, em que houve depois aquela luta dos 2 irmãos, que não ajudou de facto nada, a reputação financeira de Portugal era um valor acrescentado na Península Ibérica. E a Espanha e a França faliam com regularidade. O último ponto que vou trazer aqui de boas notícias, porque evidentemente ter consciência disto é boa notícia, é a distribuição de rendimento. Vou mostrar-vos dados novos a nível mundial, mas a questão aqui é que eu não quero esquecer a África. E a razão pela qual não quero esquecer a África vem já a seguir. Porque a Academia das Ciências criou recentemente uma comissão técnica da CPLP, portanto foi aceito, foi um processo bastante longo, sobre tecnologia e sociedade. Aquilo que obriga a que 2 classes, não são desavindas, evidentemente, eu sei que o Zé Francisco tem um enorme respeito pela classe de letras e a minha adoração da classe de ciências é total. Portanto, evidentemente, entendemos. Mas, bom, cada qual é o galho. E portanto, o facto da Academia das Ciências ser capaz de propor isto e de já terem tido reuniões entre as 2 classes na CPLP ou em conexão com a CPLP é muito importante. E então permitam-me que vos dê aqui, no fundo, um termo do desenvolvimento económico que eu penso que é muito relevante e é utilizado pelo Banco Mundial em conferências anuais desde 1988 e tem esta sigla simpática ABCDE. Ora bem, o A evoca uns workshops em complexidade aos quais tenho assistido com 2 sócios da classe de ciências, que é o Rui Vilela Mendes, que colaborou em várias outras coisas que fizemos, e o Rui Malhó, e há um livro que eu tenho por aí, mas não ia agora mostrar, para também não parecer publicidade enganosa, porque também fui organizador. E então o que é o ABCDE traduzido para aqui? A de Arrábida, implicações e políticas globais, e aqui há uma literatura que demonstra
que políticas complementares dão melhores resultados. O que é complementar? É o facto de a insistência, a execução de uma política tem um efeito positivo noutra, e isso é aproveitado. Portanto, o contrário do complementar é substituto. Portanto, há toda uma literatura sobre políticas complementares, e isso vem e é evocado nesse livro. BC, bem comum, e aqui acrescento dos portugueses, que é um livro que escrevi em tempos, mas que é bastante importante encontrar esse bem comum na linha daquilo que são os bens públicos. Portanto, têm que corresponder ao bem comum. E depois o último, o mais contestável, certamente, é o desenvolvimento como esperança. Quer dizer, a pessoa não ficar naquela base dos vencidos da vida, não somos nada, nunca seremos nada, nunca faremos mais nada. Não é da coisa, mas é da Fernando Pessoa, pouco importa agora. Ora bem, a macroeconomia aberta é um instrumento decisivo para uma economia como a nossa. Quer no que toca aos PIBs, que é o valor do que a economia gera, quer depois o PIB por cabeça. E aí, como vos disse, há pouco temos boas notícias. Agora Ora bem, aqui o Zé Francisco já mostrou essa sala, pronto, mas mostrou a 100 pessoas. E eu, enfim, quero pôr aqui uma saída, este é o decano da secção de Economia, que morreu há pouco tempo, e é o lançamento de um livro, eu estou ali na extrema esquerda, evidentemente, é um livro sobre os estudos keynesianos, que foi lançado nessa altura e que comparou a maneira como se ensinava a economia em várias universidades do país e, portanto, está disponível. Eu tenho ainda uma série de cópias no meu gabinete e, portanto, enfim, os que quiserem, digam-lhe a ele que eu acredito e depois, se quiseres distribuir ao povo. Pronto, é só para... Bem, agora... mas que coisa que... Está uma pessoa a tentar ter um diálogo, o ambiente festivo inclui aos confrades e alunos. Pronto, vamos continuar. Aqui, não, é aqui ao contrário. Pronto. Ora bem, então agora chegamos ao tema que, de facto, eu acho que aflorou em tudo o que eu ouvi e que foi uma antropóloga, uma antropossocióloga, Gillian Tett, que fez um livro onde aplica isto a muitas questões, mas aquilo que ela gosta mais de criticar são os economistas. Porque, diz ela, os economistas pensam em termos de silos. E, portanto, é essencial, retirando isto deste trabalho, de 2015, é essencial a silofobia. E nós, às vezes, em vez de silófobos, somos silófilos. Ou seja, eu não quero dar exemplos nenhuns de hoje, mas poderia, julgo eu, dá-los. É aqui o meu cantinho, e o meu cantinho é muito bom, mas ali, mas que é isto? O que é que ele está a fazer aqui, no meu silo? Portanto, do ponto de vista científico, isto acontece aos economistas, mas também a outros. E nada melhor do que citar o Lula, quando o inglês, o Gordon Brown, foi ter com ele em 2008 e tal, é uma crise importantíssima, o senhor tem que ajudar e tal, e ele teve esta resposta imortal. Essa é uma crise branca, de olhos azuis. Estava a referir-se à Islândia, que tinha tido a crise um pouco antes. Bom, e isto levou-nos na academia a fazer, enfim, uma carta. Os ingleses escreveram uma carta à rainha sobre este aspecto, não falaram de nada senão da Inglaterra e dos Estados Unidos, e, portanto, a academia fez um livro sobre isto. As boas notícias vêm do chamado elefante de Branko Milanovic, que revelou de uma maneira gritante a maneira como a classe média foi esmagada dos países ocidentais em 88 a 2008, e de como verão, isso melhorou depois da crise. E melhorou depois da crise porque a crise afetou sobretudo os países do norte, particularmente do norte anglo-americano, mas a Ásia continuou. Agora, problema, a África continua de fora. Portanto, o problema do desenvolvimento, o problema central, continua fora. Portanto, a divergência oeste-resto alterou-se por causa da ascensão da China, a ascensão da Índia e da América Latina, principalmente o Brasil,
continuou, mas a África fica para trás. E quando eu falo da África, não falo só de países esquecidos, mas países dos 20 maiores do mundo, como é o caso, no caso da África, do Egito e da África do Sul. No caso da América Latina, só 3 países, e o Brasil é um deles. Pronto, aqui está, é o último slide, aqui está o elefante de Branko Milanovic. Antes da crise, estão a ver bem, isto é o crescimento do PIB por cabeça de uma coorte particular, não tem nada a ver com o país, é uma coorte particular, e à medida que se vai, com o crescimento da China, o A é o efeito da China, a China conseguiu sair da pobreza nesse período, os pobres do Ocidente, a sua posição diminuiu, é aqui que começa, enfim, aquela miséria que se viu nos Estados Unidos e que continua a afetar e da qual resultaram vários populismos, e depois temos o 1% mais rico, que aumentou brutalmente, como podem ver ali. É a chamada tromba do elefante de branco. Então, desde a crise, isto é um artigo de há meses, desde a crise, o que é que aconteceu à distinção? Primeiro, houve outros países asiáticos que enriqueceram sistematicamente e cujo aumento do PIB per capita por percentil da distribuição mundial aumentou brutalmente, como vem, acima de 7%. Portanto, deixou de haver um valor próprio da China, são todos os países asiáticos. É a Índia, é a Indochina, as Filipinas, etc. E outra coisa extraordinária, deixou de haver a tromba. Portanto, no fundo, o topo, o chamado 1% de topo, tem um peso bastante menor. E penso que com isto... não, tinha agora o meu próprio livro. Este é o tal questão da Carta à Rainha e as ondas. Isto é pequeníssimo, não é? Isto são os países membros da CPLP. Tem aqui a guia de leitura. Este mapa é o mapa de Maxion, do qual eu tenho um grande orgulho, não poderei falar. E aqui é o que vos mostrei, mas em vez de ser é o PIB só, e compara os países avançados e os países emergentes, portanto, incluindo realmente todos eles e não só o G7 e os BRICS, que é o que vem por trás. Mas vê-se perfeitamente aqui que os países em desenvolvimento, os BRICS, estão a desenvolver-se mais do que os tradicionais e, portanto, estamos a entrar numa nova era. E mais não digo. Mas estive dentro do tempo. Tive, não tive? Não. E até passou. Até passei. Que giro. Que giro. Foi a tromba. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Braga Macedo, por esta visão mais economicista de todo este processo que estamos aqui a tentar definir. Eu agora iria passar a palavra ao Paulo Almeida, para falar também um pouco desta visão mais, se calhar, de alguém que percebe mais da componente do turismo. Agora, fazendo esta ponte com a questão, claramente temos vindo a falar mais da ciência e com a questão do turismo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Sérgio ter a hombridade de lançar este encontro que junta o turismo com a ciência e que eu acho que é uma vantagem. Como ele disse, a STM iniciou isso em 1999, quando juntou cursos de gestão hoteleira, turismo, biologia marinha e engenharia naval, e ninguém percebia o porquê. Eu próprio, quando cheguei à escola em 2001, não percebi bem o porquê daquelas duas áreas. Passado poucos anos, e nomeadamente depois quando fomos para a direção, os dois, e quando desenvolvemos um conjunto de projetos, quer ao nível de consultadoria, quer ao nível de investigação, percebemos a grande vantagem que é ter projetos com equipas multidisciplinares e cada vez mais agregar mais conhecimento e diferentes áreas do conhecimento aos projetos que se desenvolvem, quer eles sejam de turismo ou não sejam de turismo. Eu, quando preparei aqui estes 4 slides que vou passar, quer dizer, não tinha o conhecimento concreto do que se iria falar hoje de manhã, e nomeadamente agora aqui à tarde,
e ter a responsabilidade de falar a seguir a um ex-ministro das Finanças, quer dizer, não é fácil, não é? E, portanto, mas vou tentar aqui também dar-vos a minha visão como professor da área da gestão e da área do marketing, que dá aulas ali na STM, a escola com a vista mais bonita do mundo, uma vista para a Berlenga, não é? E, portanto, e a Berlenga também é a única escola que vê quando olha para o lado de lá, é realmente a nossa, e, portanto, há aqui uma partilha de imagem, não é? Uma partilha de imagem. E eu queria chamar-vos aqui a atenção que a economia cada vez mais é uma ciência e cada vez mais os dados que são recolhidos e trabalhados, as publicações que são feitas ao nível da economia, nomeadamente no que diz respeito ao turismo, são fundamentais para se definirem estratégias e se planearem eventualmente decisões, como o Ângelo disse muito bem de manhã, políticas, porque isto, por vezes, quem decide tem que ter em conta não só a opinião dos especialistas, dos técnicos, mas também tem que ter atenção que se adota políticas muito contrárias àquilo que os votantes estão à espera, logicamente perde as eleições a seguir, não é? E, portanto, é preciso ter aqui algum controle desta questão. Eu queria chamar-vos aqui a atenção de duas outras coisas que são importantes e que, eventualmente, até vêm fazer face a tudo o que nós falámos hoje, não é? E, nomeadamente, ter em conta o que se projeta para a Berlenga no futuro. O turismo, em 2002, cresceu 17,3%. Não é? E, portanto, em relação a 2019, eu queria chamar-vos a atenção, não está aqui, mas eu posso dizer-vos, em 2019 nós tivemos o melhor ano de turismo de sempre. Recebemos em Portugal 27 milhões de turistas internacionais. 27 milhões de turistas internacionais. E o que está projetado para o próximo ano é recebermos mais 20%, ou seja, nós vamos receber provavelmente mais de 30 milhões de turistas internacionais. Portanto, a pressão para Portugal vai ser enorme e, logicamente, isto vai transbordar para a Berlenga. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não é? Reparem, se vocês forem ver as notícias, o turismo de Portugal esteve a semana passada toda no Brasil e voou diretamente do Brasil para a Alemanha e está esta semana toda na Alemanha a promover Portugal. E não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que a imagem, uma das imagens da região centro é a imagem da Berlenga. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E, portanto, logicamente, quem vem do Brasil com vontade de vir à região oeste, logicamente tem vontade de vir visitar a Berlenga. Quem vem da Alemanha com vontade de vir visitar a região oeste, logicamente tem vontade de visitar a Berlenga. E temos de ter em conta também que as acessibilidades cada vez são melhores e mais fáceis e mais rápidas. Isso faz com que facilmente quem está hospedado em Lisboa rapidamente numa hora esteja em Peniche e se eventualmente rapidamente numa hora e meia está na Berlenga. E portanto temos que pensar seriamente nisto e se calhar hoje este encontro até foi fundamental para nós definirmos políticas futuras que eventualmente têm que ser adotadas rapidamente e urgentemente, não é? Se queremos eventualmente preservar a Berlenga da forma como ela foi falada aqui hoje. Há outras formas, não é? Mas se queremos eventualmente falar por projetar a Berlenga nesse sentido, não é? Repare, o impacto que o turismo tem para o emprego é fundamental. Eu não vou falar aqui de algumas vantagens que o turismo tem, porque agora vou falar mais da Berlenga, que foi aquilo que eventualmente nos trouxe aqui todos hoje. Há bocado o meu colega Francisco Dias chamou a atenção que, a montante, nós temos que preparar os visitantes que vêm para a Berlenga, sem dúvida absolutamente nenhuma, não é? E em primeiro lugar, e antes disso, temos que perceber que produto é que nós queremos oferecer da Berlenga e que perfil de turista é que nós queremos ter. Não é? Porque neste momento dá-me a ideia, e perdoem-me se é o contrário, nós não sabemos que produto turístico a Berlenga oferece. Também não sabemos o perfil de turista que eventualmente o visita. Não é? Isto eventualmente pode ser pensado, pode ser projetado. E uma coisa mais importante, se nós queremos eventualmente projetar e promover turismo científico ou turismo de conhecimento, muito bem, eu chego à Berlenga e faço o quê? Quem é que me recebe? Quem é que me explica? Quem é que me ensina? Deixo-vos aqui também mais um aporo a isto tudo. Nós provavelmente em Peniche hoje temos 400 miúdos jovens, acima dos 15 a 16 anos, que entraram de férias. Não é? Será que não se pode rentabilizar esse tipo de alunos para eventualmente fazer voluntariado turístico, como a nossa colega disse? Será que isso não é possível? Nós temos 1.700, 1.800 alunos, neste momento, o Sérgio pode corrigir, nós mandamos para aí 1.000 alunos de estágio. Será que desses 1.000 alunos que foram de estágio, agora desde o mês de abril, 20, 30, 40, 50, 100, não podiam vir fazer
voluntariado científico aqui para a Berlenga, quer dizer, porque só assim é que nós conseguimos eventualmente mudar, não é mudar as pessoas, é mudar o perfil das pessoas que chegam exatamente à Berlenga, não é? Porque, tendo em conta a democratização que o turismo tem, e eu sou apologista disso, quer dizer, não podemos vedar, de uma forma normal, dizer tu não podes entrar, não pode ser assim, tem que haver um controle, tem que haver eventualmente políticas de controle. E se eventualmente adotarmos políticas de controle através da sustentabilidade, da proteção ambiental, da educação ambiental, quem sabe, nós eventualmente mudamos o perfil, a maneira de pensar, a consciência das pessoas e o olhar perante a Berlenga. E dessa forma projetarmos então uma ilha que poderia ser um laboratório turístico, desculpem, um laboratório científico para estas questões da natureza. A Berlenga tem um ligeiro problema, que é a questão da acessibilidade e a questão da possibilidade de visita, porque ela ocorre precisamente na época alta em Portugal, não é? E, portanto, precisamente na época em que nós recebemos mais turistas, que a Berlenga também, eventualmente, está disponível para ser visitada, não é? E, portanto, eu acho que nós temos que, eventualmente, controlar isso dessa forma. Não deve ser muito difícil construir um projeto integrado que eventualmente perceba como é que sensibiliza as pessoas para a Berlenga a montante e depois como é que lhe transmite conhecimento a jusante quando elas chegam aqui à Berlenga, de forma que, eventualmente, a experiência que se tem na Berlenga não seja uma experiência apenas de ver, de olhar, tirar selfies, mas seja uma experiência de conhecimento científico, conhecimento cultural, conhecimento arqueológico, etc., arqueológico, que eu acho que é um potencial enorme que nós temos em Portugal e que está pouco explorado completamente. Acho que temos pegadas de dinossauros junto ao Marriott, não se vê isso em um folheto turístico, parece que não é uma vantagem competitiva para a região, mas quem sabe que para o turismo científico isso não pode mesmo ser uma vantagem competitiva para a região. Portanto, eu acho que, na minha ótica, e tendo em conta algumas das coisas que eventualmente eu escrevi aqui, mas que não vou agora escalpelizar nem falar sobre elas, mas queria deixar-vos outras coisas que o turismo é importante. O turismo tem que ser educação. O turismo precisa de formação e precisa muito de capacitação. Isso é fundamental. Logicamente, questões de investigação, etc. O turismo tem que envolver agentes, são aqueles que eventualmente geram negócio e atraem e promovem investimento no local, mas também tem que envolver agentes que vivem no local. Como alguém falou hoje já de manhã, o turismo só é bom se for bom para os residentes. Quer dizer, se o turismo não for bom para os residentes, logicamente o turismo não tem sucesso, não é? E se os residentes não tiverem uma cultura do turismo, somos nós, profissionais de turismo, educadores, investigadores, temos que incutir essa cultura de turismo. E, portanto, o turismo tem que gerar uma coisa, que é qualidade de vida, para quem vive nas regiões onde se eventualmente se quer promover o turismo. Porque se não promover qualidade de vida, logicamente, o turismo tem o efeito contrário e não conseguimos receber, nem acompanhar, nem projetar qualidade e gerar receita com o turismo nessas regiões. E, portanto, para eventualmente terminar, não sei se já esgotei os meus 10 minutos ou não, quer dizer, nós temos que promover destinos inteligentes, não é? Sejam eles de forma científica, sejam eles de forma cultural, sejam eles de forma arquitetónica, etc., seja de que forma for, os destinos têm que ser inteligentes e com as novas tecnologias, com a realidade aumentada, sei lá, com a georreferência, etc., quer dizer, hoje já se falou aqui dos QR codes, chegar aqui, QR codes, sei lá, existe um conjunto de soluções que eventualmente podem retransformar a oferta turística na Berlenga e com isso eventualmente retransformar também o perfil de quem. Não é mudar as pessoas, é mudar a forma como elas visitam a Berlenga. Eu acho que isso pode ser uma vantagem competitiva não só para a Berlenga, como para a Peniche e essencialmente para a região oeste. Não é? Para a região oeste e, logicamente, para o país. Já agora uma coisa, o turismo tem que ser inclusivo e tem que ser exclusivo. A pessoa, quando vier à Berlenga, tem que ter uma experiência diferenciadora, não é? E que leve para casa e não se esqueça jamais. Não é? E nós temos que ter essa responsabilidade. Nós, profissionais de turismo, temos que ter essa responsabilidade. Se não o conseguimos fazer, falhamos ao nível turístico. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pela apresentação, mas também pelo conjunto de pistas que nos dá aqui também para discutir. Ainda não tínhamos discutido em maior profundidade esta temática do turismo, não é? Tínhamos falado muito da relação turismo científico, como é que a ciência pode estar relacionada com o turismo, mas ainda não tínhamos mergulhado, se quisermos, nesta temática do turismo, e há aqui um conjunto de sugestões, de pistas que é importante nós refletirmos
de modo mais particular, não é? Eu queria, antes de passar aqui, se calhar, ao público, duas notas ou dois aspectos que eu gostaria que o Paulo explorasse de modo um pouco melhor. Nós vamos ter um aumento ainda de turistas em termos nacionais, não é? Isso vai gerar pressão. Ou seja, como é que nós, numa lógica da tal sustentabilidade, dos equilíbrios, da inclusão, de toda esta temática, como é que nós podemos e devemos preparar o território, o país, para esta questão do aumento de fluxo de turistas, por forma que não perca esta mesma atratividade e este interesse de quem está de fora de ir a Portugal visitar o nosso país, não é? Portanto, explicar um pouco melhor essa questão. E por outro, se existe esse aumento de turistas previsível para Portugal, não é? Como é que nós podemos aproveitar essa oportunidade no âmbito do turismo científico, do turismo ciência que estamos aqui a vir a falar? Portanto, só essas duas notas para completar e depois passar, se calhar, aqui a palavra ao público. Bom. Ok, obrigado. A primeira, eu julgo que o nosso país é um país relativamente pequeno, não é? Quando comparado com outros grandes destinos turísticos que existem. Facilmente uma pessoa de Lisboa, numa hora e pouco está na Nazaré, numa hora e pouco, sei lá, está em Fátima, numa hora chega a Peniche, quer dizer, eu não sei até que ponto esta promoção integrada existe junto dos operadores turísticos, porque logicamente as pessoas centram-se muito nos grandes fluxos, não é? Quando eventualmente devia ser mais partilhado. Por exemplo, quem tem responsabilidades no turismo, toda a gente gosta, eu tenho o meu destino, quer dizer, eu moro na minha cidade, é o destino da minha cidade, eu moro na minha vila, é o destino da minha vila, etc. Quer dizer, e não parece que um destino não é isso. Um destino é um local onde eventualmente se tem experiências turísticas e deve-se consumir bens e produtos turísticos e onde se passa um período médio de tempo, não é? E esse período médio de tempo está eventualmente identificado como uma semana. Não é? Portanto, e é possível passar uma semana aqui na região? É possível, sem dúvida nenhuma, é possível. Eu posso estar aqui alojado em Peniche, ir a Nazaré, ir a Fátima, ir a Tomar, etc. É possível. Isso é um destino. Ir a Torres Alornhã, isso é um destino. Agora, aquilo que nós não devemos fazer, julgo eu, na minha opinião, é tentar atrair os turistas para a nossa localidade e depois fechá-los. Eventualmente não, a ver se ele não sai daqui, porque senão já vai gastar dinheiro do outro lado. Eventualmente. Isso é um erro estratégico completamente. Não é? Esse é um dos problemas que eu acho que o turismo tem. O outro é a comunicação, e alguém hoje de manhã já falou sobre isso, é a comunicação. Nós temos coisas fantásticas em determinados locais e não são comunicadas. Aquilo que não é comunicado não é consumido. Não é consumido, não gera rentabilidade, não gera receita. E não gera receita, logicamente não gera rendimento para os locais. Portanto, nós produzimos do melhor que existe em Portugal, mas comunicamos ainda muito mal esta questão. E na área do turismo, parece que as pessoas têm medo de comunicar, com medo, eventualmente, de perder os turistas. Eu acho que isso é um erro estratégico, é um erro. E que nós, logicamente, temos estado a combater. Mesmo assim, as coisas têm melhorado, logicamente, muito. Não é? E isto é fácil de comprovar. Se quiserem ir aos hotéis, os pisos zero dos hotéis onde está a recepção são públicos, não é? Onde, eventualmente, podemos não deixar entrar as pessoas, normalmente são públicos. Vão lá e vejam a informação que está nos balcões. O que é que lá está a promover a região. Não é? E depois a gente percebe se eventualmente está a ser bem comunicado os destinos ou não. Não é? E, portanto, é preciso ter atenção a isso. Quando eu vou para a Alemanha dizer vou visitar a região, esta Berlim que é fantástica, chegamos cá. Não posso visitar. Quer dizer, tem que ser arranjado uma estratégia para que isto seja possível, para não ferir expectativas, como é lógico. Não é? Agora, o turismo científico, para mim, e há bocado quando eu intervi, com aquela questão, ou dá-me a ideia que é diferente o turismo científico de produção de conhecimento e o turismo de conhecimento, onde eventualmente eu experiencio conhecimento. E eu acho que aquilo que nós eventualmente devemos fazer na Berlenga, para as grandes massas, não é? É tentar experienciar ou promover conhecimento, para que as pessoas venham, mas tenham uma experiência, porque não pode só ver. Quer dizer, acho fantástico aquilo, e há bocado vi uns peixes ali de manhã e fui ver aquele quadro e fui ver que os peixes, acho aquilo fantástico, mas se queremos promover turismo de conhecimento, temos que ir um bocadinho mais além, não é? E eu gostava muito que eventualmente as pessoas chegassem e por grupos fossem acompanhadas e dizer isto é isto, isto é aquilo, isto é aquilo, isto é aquilo. E isso é possível fazer com o voluntariado científico. E até ajudava, julgo eu, muitas famílias a ocuparem os seus miúdos em determinados períodos de tempo, nomeadamente épocas de verão. Não é? É uma ideia, não é? Agora, de volta atrás, e a STM e o CITUR está disponível para isso, e o Maré, etc. Não é? Se queremos eventualmente mudar a oferta turística na Berlenga, temos que ter um produto diferenciado também.
seja preparar o visitante, mas também preparar todo aquilo que são os cidadãos desta região para perceber claramente os valores que têm ao seu dispor. Passaria só uma ou duas questões aqui do público e depois passaríamos já à próxima intervenção. Depois o João ali primeiro. Só para materializar essa ideia do voluntariado científico, quando eu estava agora aqui a preparar a apresentação, naveguei um bocadinho sobre as questões de projetos de voluntariado científico. A Universidade do Algarve introduz, julgo eu, de alguma forma, conta para ECTS da própria escola, voluntariado, em que os alunos fazem visitas guiadas à Serra Algarvia de forma gratuita e, portanto, de alguma forma, a universidade está a oferecer um produto diferenciado, baseado na formação dos seus alunos e nos currículos oferecidos pela própria universidade. Portanto, acho que é uma coisa interessante para que a Escola de Turismo do Politécnico de Leiria também se envolver. Portanto, é os próprios currículos que já estão adaptados a esse produto. Obrigado. Mas primeiro está ali o João Santos. Deixa-me que bom rapaz. Não é que eu tenho que me revoltar contra isto. Sempre que eu ouço falar de uma atividade económica e depois se quer basear uma parte dessa atividade económica em voluntariado, eu fico altamente preocupado. Não pode haver estratégia realista que se baseie em turismo massificado e trabalho gratuito. Isso então é nós destruirmos o nosso território sem sequer permitir o aumento do rendimento das famílias. E está aqui um ex-ministro, não pode deixar que isto passe incólume. Ou seja, tem que haver planos... Exatamente. Tem que haver planos de negócios, entre aspas, que permitam que a atividade seja sustentável de todos os pontos de vista. E não se esqueçam que o primeiro ponto de vista são as famílias que moram no concelho. Obrigado, Miguel. Se calhar não é tanto o voluntariado científico, mas é a participação dos jovens em atividades de ocupação de verão, digamos, e pode ser reduzido. João Santos? Paulo, está ali também. Eu tenho uma provocação para o Paulo Almeida, que é, estivemos aqui, desculpa lá, não sei, tem a ver com vender a berlenga na Alemanha. Não seria mais interessante dizer na Alemanha que a berlenga não é visitável, que somos uma região responsável e que do ponto de vista da sustentabilidade é muito melhor quem nos visita saber que não dá para vir aqui porque estamos preocupados com o futuro da região toda. É uma provocação, mas de facto é uma reflexão e eu vejo-me obrigado a dizer isto, senti-me bastante incomodado com esta ideia de encher a berlenga de alemães ou de outras pessoas quaisquer. O João já ganhou a viagem de regresso, portanto, obrigado, João. Não, é uma visão interessante e é aquela que partilhada aqui pelo João Santos. Obviamente nós podemos promover o território com algo que não é visitável. Portanto, o vir cá, olha, está ali um espaço que podia ser visitado, mas isso, o que é que tinha que ter? Tínhamos de ter o quê? Em terra, uma infraestrutura que pudesse permitir a interpretação daquilo que nós... Aquilo podia ser o território onde vocês podiam visitar, caso as coisas pudessem dar diferentes. Mais gratuito, João. Obrigado. Aqui o Paulo e depois ali a... É muito simples e também tem a ver com a intervenção do Paulo, peço desculpa. Na minha intervenção eu disse que achava que o alvo devia ser o turismo da natureza pelas características que o espaço tem. E nós temos que encarar isto muito seriamente. Nós temos que querer ter turismo na berlenga no futuro. E isso não acontece com turismo de massas. Obrigado, Paulo. Maria Jesus. Depois passava ao próximo também. O Paulo também já ganhou visita de regresso. Olha, não, eles levantaram as duas questões. A primeira é, se eu quiser ir visitar alguns destinos muito emblemáticos no mundo, se não me fizer uma pré-reserva antes, chego lá e não vou. Portanto, porque é que eu hei de oferecer de mão beijada aos alemães ou a outros quaisquer? O facto de eles virem para Portugal não significa que tenham obrigatoriamente que vir à Berlenga. Se houver vaga, bem, se não houver vaga, paciência, como para os penicenses ou para quaisquer outros. Essa era a primeira questão. A segunda tem a ver com isto, quer dizer, se nós não conseguirmos travar
E se não tivermos todos juntos força para até ajudar o município, ajudar o ICNF e ajudar as organizações responsáveis por este território a cumprir a capacidade de carga que está hoje legislada, não vamos ter turismo na Berlenga no futuro. Ou então, não temos a Berlenga, temos outra coisa. Temos aqui este calhau no meio do mar, mas não é bem a Berlenga que a gente gostava que fosse. A outra questão, só sobre o voluntariado. Nós não conseguimos, era muito giro aproveitar, e tivemos alguns projetos desses no passado, usando voluntariado dos jovens da escola, mas é muito difícil isso, até porque, se vocês se lembrarem, a Berlenga não tem área residencial. E, portanto, é muito difícil de alojarmos jovens para depois fazerem acompanhamento do que quer que seja, mesmo que seja a promover e a elevar o nível da visitação turística. Trazê-los todos os dias, bem, se enjoarem minimamente no mar não é grande coisa, e normalmente eles não gostam muito dessa solução. O Life Berlengas viveu sempre muito de voluntariado científico. As jovens nacionais, dos vários cursos de ciência do nosso país, mas jovens internacionais que vieram aprender, monitorizar, trabalhar, desratizar, enfim, fazer tudo e mais alguma coisa nesse projeto. Portanto, aqui também já se fez esse tipo de... Os biólogos são muito voluntariosos e fazem um trabalho quase de graça. Sim, sim. Sim, numa perspectiva, era um pouco na resposta àquela questão que eu lancei do aumento dos visitantes e como é que nós pedimos para os territórios para este aumento de visitantes que está aqui a ser expectável. Obrigado, Paulo, e obrigado a todos por intervirem neste momento. Eu passaria a palavra a outro especialista nesta matéria de turismo ciência, turiciência, aqui com o Sérgio Nunes, do Politécnico de Tomar, para nos dar um pouco a visão de alguém que estuda este tema e como é que nós podemos também tirar vantagem no futuro desta junção turismo, ciência, em termos práticos. Palavra-chave é antropoceno. Eu hoje, quando comecei de manhã, achei que não ia ser apedrejado. Normalmente eu sou sempre apedrejado quando estou a falar sobre estas coisas, mas depois de o colega ter falado, sou obrigado outra vez a colocar a minha posição, embora não seja sobre isso. Eu acho que a aposta política que se fez nos últimos anos no turismo foi a pior escolha possível para o perfil de especialização da nossa estrutura produtiva. Ou seja, aquele slide com aqueles benefícios todos tem que ter um slide com todos os custos associados àquilo que o turismo está a fazer pelo perfil da estrutura produtiva portuguesa, que não absorve a segunda pior mão de obra qualificada da Europa. Pronto. Ora bem, depois podemos falar disso, aliás, porque esse é o tema que normalmente me convidam para falar, porque eu tenho uma posição completamente diferente sobre turismo, está publicada, está escrita, aliás, está na bibliografia depois para quem quiser ler. Eu queria começar por agradecer ao professor José Francisco, ao Sérgio Leandro, que encontrou o meu nome num link, a toda a restante organização e, sem esquecer, a componente logística. Ora bem, quem participa no último painel tem vantagens e tem desvantagens. A desvantagem é que as pessoas estão cansadas e provavelmente as coisas que vamos dizer já foram ditas. A vantagem é que permite ter uma visão de conjunto e colocarmos a ênfase naquilo que nós achamos que não foi dito e que ajuda a sistematizar e a dar, digamos, para mim são muito importantes os contextos teórico-conceptuais. Eu não consigo pensar sobre alguma coisa que eu primeiro não tenha concebido como é que ela é criada, como é que eu consigo dar significado aos resultados e como é que eu consigo intervir. E eu vou tentar fazer isso, ou seja, não pisar aquilo que já foi dito, mas colocar questões que ainda não foram colocadas. Eu escrevi isto ontem, vocês agora vão ver que quando isto aparecer, vocês pensam que eu escrevi isto ao longo do dia. Não, eu escrevi isto ontem. Primeiro, turismo científico, conceito e objetos. Eu tinha dito ao Sérgio Leandro que achava que devíamos começar este dia por um painel inicial onde íamos perceber se estávamos todos de acordo ou não sobre o que é o turismo científico. E eu já ouvi múltiplas conceitos, abordagens, dimensões, perspectivas, etc. Eu trago aqui uma, que aliás é na base do Fabien Barrelon e do Pascal Mau, com quem eu
trabalhei em França, também no primeiro Congresso de Turismo Científico, onde deu a primeira rede de turismo científica. Tenho muito medo destes primeiros encontros, porque eu tive em 5 primeiros encontros, nunca houve o segundo. 2010, Economia do Surf na Figueira da Foz. 2011, Surf e Economia nos Açores. Tenho uma história espetacular sobre o mero, que ajudávamos a resolver o problema dos percebes. Como é que conseguimos preservar o mero nos Açores, porque os pescadores queriam pescar o mero, mas era preciso preservar o mero, então conseguiu-se, através de um conceito chamado Economia da Memória, que um tipo maluco desenvolveu, que puseram, digamos, as pessoas a fazer mergulho ao mero, enquanto distribuíam o rendimento pelos pescadores, e os pescadores faziam a Economia da Memória, transferindo, digamos, as suas memórias, conhecimento tácito, não é transferível em termos codificados aos visitantes. E resolveu-se um problema que não sei como é que está, sei que está aqui um colega dos Açores, não sei como é que está isto, mas em 2010 isto estava a ser feito. A minha primeira questão, turismo científico, conceitos e objeto. Depois, metodologias para a construção de soluções de turismo científico, ou seja, se concordarmos sobre o conceito e percebemos que ele tem objeto, há formas diferentes de o operacionalizar. E finalmente, não sei se vocês... No princípio do dia eu achei que sim. Ou seja, comecei a acreditar que tinha uma plateia que aceitava discutir de crescimento sustentável. Em vez de discutirmos crescimento pseudo-sustentável, baseado na retórica da inovação, sustentabilidade, rótulos e adjetivos, inteligente, verde, green, inclusivo, etc., disséssemos, crescer para quê? Ou seja, o antropoceno obriga ao decrescimento. É impossível satisfazermos necessidades infinitas, potencialmente infinitas, num planeta finito com recursos finitos. É uma impossibilidade teórica. Ou vamos decrescer à bruta, ou preparamos para o decrescimento sustentável. E o decrescimento pode começar a muitos sítios. Veremos se teremos coragem de atacar este problema ou não, hoje. Ou seja, eu irei do simples para o complexo, do 1 para o 3, do individual para o coletivo, do curto prazo para o longo prazo, do conjuntural para o estrutural e do conhecido para o desconhecido. E não há certezas. A partir do momento que saímos do conhecido, entramos no desconhecido e aí precisamos de um esforço coletivo. Ora bem, que é o turismo científico? Ora bem, o princípio é que se suporta é que os indivíduos deslocam-se com o objetivo de fazer investigação científica, nas suas mais diversas manifestações. Ou seja, se nós tivermos a dimensão científica forte e fraca e tivermos a mobilização pessoal forte e fraca, nós temos 4 dimensões. Isto foi testado para a Gulbenkian, quando falavam há um bocadinho se nós tínhamos massa crítica para desenvolver turismo científico nas Berlengas. Na Gulbenkian começou por um desafio sobre a Casa Estúdio Carlos Relvas, percebeu-se que não havia massa crítica e o que é que fizemos? Juntámos Saramago, Paulo do Buco e Lobo, que encaixa em cada uma destas 4 que tem uma luva, e a Festa do Cavalo. E depois mudou a Câmara Municipal e começou tudo de zero. Agora estamos a tentar fazer estimação através do turismo arqueológico e paleontológico. Ainda não mudou a Câmara. Mas também comecei a fazer isto com o surf, que o José Correia aqui, depois mudou a Câmara. Ou seja, e nestas 4 dimensões, nós não temos uma, não temos 2, não temos 3, temos pelo menos 9. E cabe à unidade territorial capaz de promover, e já vamos ver o que é a unidade territorial capaz de promover ações de turismo científico, compreender, face aos seus recursos, à capacidade de mobilizar os meios, às suas estratégias, à sua capacidade de mobilização, em que dimensões é que quer desenvolver, quer e pode. Uma coisa é aquilo que nós deveríamos, outra coisa é aquilo que nós podíamos, outra coisa é aquilo que nós fazemos. São coisas completamente distintas. E nós temos, digamos, destas articulações, temos pelo menos 9 tipologias, 9 modos de turismo científico. Não vos vou falar agora disto, depois no final, se quiserem, eu falo disto. São experiências que temos aplicado como complementares. O Glamping Knowledge é uma solução baseada em economia circular que pega resíduos sólidos urbanos e transforma-os através desses princípios em algo de útil para a comunidade, nomeadamente da ciência e do conhecimento. Ou seja, é pegar em barcos, é pegar em comboios, é pegar em algo que está abandonado pelo país inteiro e criar moldes interligados que servem, aliás, se essa ideia tivesse sido proposta fora de Portugal, era capa da Wire, não tenho dúvida nenhuma. E depois os banhos de floresta e outras dimensões, desenvolvido em 1985 no Japão e que se tornou, digamos, e que em Portugal já tem nuances muito interessantes.
Ora bem, a segunda dimensão, metodologias para a construção de turismo científico. Como é que nós podemos operacionalizar este conceito? Mais uma vez, do mais simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, de forma tradicional. E a forma tradicional parte daquilo que o turismo tem de comum com as outras atividades económicas. Ou seja, o turismo não existe enquanto indústria, nós não sabemos o que é o turista, sabemos que o turismo é um mosaico com uma integração territorial num determinado momento, num conjunto de atividades partilhadas. Restauração, hotelaria, transporte, sistema de saúde, sistema de educação, etc, etc, etc. A própria conta satélite do turismo é pouco de feitiçaria. X% do restaurante vai para ali, X% do museu vai para aquele outro. Ou seja, em que os atores principais são as empresas, as políticas públicas nacionais ou setoriais são essencialmente um enquadramento normativo e um conjunto de gavetas onde os atores, juntando-se em determinados objetivos, vão buscar dinheiro. Ou seja, há ali dinheiro naquelas gavetas, temos que ir lá buscar o dinheiro. E o território e as comunidades são um espaço-objeto. Ou seja, há uma abordagem top-down, digamos, ao desenvolvimento económico dos territórios. Isto é a visão tradicional. E nós podemos desenvolver produtos de turismo científico naquelas 9 ou outras 18 dimensões que sejamos capazes de identificar através desta visão chamada tradicional. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E podemos adotar uma outra abordagem, e este, digamos, é o coração da minha apresentação, que são as singularidades territoriais. Ora bem, se eu vos perguntar qual é a característica que diferenciou do turismo de todas as outras atividades económicas, alguém é capaz de me dizer? Sugerir? Qual é a característica que diferencia, não é que é semelhante, porque o turismo é semelhante às outras atividades económicas num conjunto brutal. Por isso é que não há inovação em turismo. O turismo é um free rider. Ou seja, há um paper sobre as 100 inovações em turismo que começa no passaporte, que vai até ao Viagra e que vai até... Quer dizer, eu pergunto desde a invenção da democracia e da roda em que é que o turismo não beneficiou. Mas qual é a característica que o turismo tem que mais nenhuma outra atividade tem? Vamos ficar com esta pergunta para respondermos a seguir. Então, vamos valorizar o turismo no que tem de mais específico relativamente às outras atividades e, a partir dela, construir esta ideia de singularidade territorial. E é fundamental para a singularidade territorial definirmos bem o que é território e o que são processos de desenvolvimento económico. Não vou perder muito tempo com isto. Território são 3 camadas sobrepostas, um espaço geográfico, um espaço de atores e as suas relações, e um órgão de poder, uma circunscrição político-administrativa. Isto é um território. E é um território específico. Territórios que não tenham estas 3 características não são territórios do ponto de vista da intervenção económica, onde nós podemos ter elementos diferenciadores. Os processos de desenvolvimento económico nós podemos olhar como um misto de competitividade e de coesão. A competitividade é um misto de atratividade e conectividade, e a coesão é um misto de proximidade e de acesso. E eles precisam de estar interligados a estas 4 dimensões. Eu moro em frente a um centro de saúde, muito próximo, mas não tenho médico de família. Não tenho acesso. Ora bem, todas as dinâmicas económicas resultam de uma tensão entre recursos e processos. Se eu articular processos com recursos, eu obtenho dinâmicas económicas. Ora bem, mas os recursos não são todos iguais. Ou seja, há recursos mais apropriados para determinados desenvolvimentos. Isso é um conceito que é o conceito de recurso perfeito. Se eu vos perguntar quais são as características que consegue associar um recurso perfeito, facilmente chegamos lá. Ele é escasso em termos globais, é do recurso, ele tem efeitos multiplicadores, diretos, indiretos e induzidos, tem um enraizamento territorial, ou seja, é difícil de imitar, é difícil de deslocalizar, tem aspectos identitários. A 6ª característica é que a utilização obriga à preservação, temos aqui o critério da sustentabilidade ambiental, e o último é que existe uma procura global. Quer dizer que a primeira coisa que devemos fazer é caracterizar os recursos da nossa região relativamente aos quais nós queremos utilizar para intervir. E a seguir os processos também não são todos iguais. E surge aqui o conceito de coerência territorial, ou seja, os recursos devem ter coerência territorial, em que territorial vem do conceito de território que eu acabei de identificar. E tem 3 dimensões. Modelos de governança, ou seja, atores, modos de articulação, estratégias, meios e fins, bases de conhecimento e modos de aprendizagem associados, aquilo que há pouco um colega falava de ser um living lab das belengas, de termos algo onde se faça investigação, onde exista bases de conhecimento e modos de aprendizagem. Não é possível que o recurso, por mais
mais perfeito ou menos perfeito, possa ser utilizado sem bases de conhecimento e modos de aprendizagem associados, e finalmente tem que estar articulado com a estrutura económica regional. Quer dizer que se nós tivermos recursos perfeitos com coerência territorial e a produção for eminentemente, com I, endógena, nós temos uma singularidade económica. Mas falta-nos aqui a dimensão que é aquilo que separa o turismo das outras atividades, que é a única atividade que tem que ser consumida e produzida no mesmo ponto de espaço. Nós podemos pegar num carro na Alemanha e trazê-lo para Portugal, posso pegar numa pizza e levá-la para casa. O turismo é produzido e consumido no mesmo ponto de espaço. E se nós tivermos recursos perfeitos, com coerência territorial, uma produção territorializada e com consumo e produção no mesmo ponto de espaço, ou seja, a ubiquidade económica, nós temos uma singularidade territorial. E esta singularidade territorial é uma aspiração coletiva que os territórios querem levar a cabo e que é uma construção incerta. Ou seja, nem os recursos são perfeitos, eles tanto podem ganhar perfeição como perder perfeição, nem os processos são coerentes. Nem os circuitos interindustriais são eminentemente endógenos. Ora bem, isto significa que nós temos que, para criar esta singularidade territorial, precisamos de modelos de governança partilhada. Há bocado perguntámos quem recebe as pessoas, quem fala, quem diz o quê, quem diz qual é a capacidade de carga, quem é que intervém, em que circunstâncias, em que fases. Precisamos de um modelo de governança partilhado. E este modelo de governança partilhado tem como objetivo aperfeiçoar o recurso e conferir-lhe coerência territorial. E aqui entra algo que o turismo nunca teve, que foi inovação, mas é inovação territorial. Não é inovação que decorre de todas as outras atividades empresariais que são levadas a cabo nos outros setores, com os quais o turismo também tem interseções. A inovação territorial é aquela que é capaz de ser desenvolvida no modelo de governança partilhado, que confere perfeição ao recurso e coerência territorial. E se assim for, nós temos maior possibilidade de desenvolver mecanismos de dinamização económica dos territórios do que se o fizermos através de quaisquer recursos, de forma, chamemos, tradicional. Sem qualquer conotação negativa. São dicotomias simplistas, é verdade, tenho 10 minutos para falar. Diga? Não percebi, desculpe. Ora bem, o território e as comunidades são um espaço sujeito. Eu tinha muito para dizer agora sobre as comunidades, sobre a disponibilidade a pagar. Nós tínhamos um projeto em que uma empresa se localizou num território e achava-se que a política pública local não tinha que intervir. Nós avaliámos o impacto económico da empresa e perguntámos às pessoas quanto é que elas estavam dispostas a pagar para que a empresa não se deslocalizasse. Quando obtivemos os resultados, a empresa meteu 1 milhão de euros para a atração empresarial no seu orçamento. Neste momento temos a Softinsa, temos a IBM, temos a Critical Software, temos a Air Liquide, temos a Pixel, no mesmo território, que foi o primeiro território do país a industrializar-se, mas que se tinha tornado completamente terciarizado em atividades de baixo valor acrescentado e que está a tentar reindustrializar, estou a falar de tomate. Isto aconteceu porque nós fizemos isso, perguntar às pessoas quanto é que elas estão dispostas a pagar para que alguma coisa aconteça. Antes, quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar para preservar a berlenga. Mas depois explicamos-lhes para quê. E quanto é que estão dispostas a pagar agora? E há muitas formas de perguntar. Nós temos trabalhos onde apresentamos 5 formas para termos a coerência, porque sabemos que há muita discrepância entre valores financeiros. Nós temos os valores financeiros, temos os quilómetros a percorrer, temos os impostos, temos a organização dos impostos e temos ainda uma outra dimensão. Estamos a fazer isto agora também para a festa dos tabuleiros em Tomar. E temos o território e as comunidades são um espaço sujeito. Ou seja, a singularidade territorial é a unidade mínima, o limiar mínimo territorial para implementar uma experiência de turismo científico. Ou de qualquer outra dimensão do turismo. Vou-vos contar um segredo, eu desenvolvi isto em 2007 para as ondas. É o único recurso perfeito que eu encontrei em Portugal, são as ondas. Eu desenvolvi isto em 2007 para as ondas e depois expandi isto, depois com outros colegas, etc, etc, etc. Isto foi pensado em primeiro lugar para as ondas. Depois foi pensado para o estudo do caso de Relvas e para o turismo científico na Gulgã, depois para a Mação e, entretanto, ganhou vida própria. Ou seja, a singularidade territorial é uma aspiração, é uma construção coletiva que, pelos seus atributos, como nós acabamos de os caracterizar, é mais eficaz e eficiente, admitindo que somos capazes de definir o critério de eficiência, na promoção do desenvolvimento económico territorial. Tinha muito para dizer sobre isto, mas muito mesmo, mas está na bibliografia, está escrito, depois, se tiverem interesse, falaremos, porque isto responde a todas as questões que colocaram hoje, todas, e levanta outras que nós não temos resposta. Ora bem, finalmente, do crescimento insustentável ao decrescimento sustentável. Será possível alimentar um conjunto, partimos desta questão, este é o último slide, infinito
de necessidades, umas reais, outras naturais, outras inventadas e mimetizadas, a partir de um conjunto de recursos finitos, e temos pelo menos 3 respostas. Sim, é possível. Eu chamo este grupo as avestruzes. A malta que mete a cabeça debaixo da areia e que acha que está tudo bem e vamos continuar a fazer o mesmo. Business as usual. É difícil, mas é possível. Aqui eu englobo os retóricos da inovação e da sustentabilidade. O pessoal dos documentos da União Europeia, da adjetivação, que conseguimos fazer a transição. Aliás, esta é uma pergunta que eu tinha para o professor Jorge Braga de Macedo. Esta questão da tromba do elefante ou da tromba do não elefante, como é que isto vai acontecer com os países em transição que precisam de crescer consumindo energia que não podem estar a consumir? Isto vai nos criar uma questão brutalmente disruptiva em termos geopolíticos no mundo. E este segundo grupo é a retórica da inovação, ou seja, a inovação benevolente, qualquer problema que nós consigamos, que nós tenhamos, a inovação vai resolver. Ou seja, tecnologicamente, se tivermos tempo, se tivermos paciência, isto vai se resolver. E depois temos o terceiro grupo que diz que é improvável, mesmo que fosse desejável. E a questão é, onde é que queremos trabalhar? Em que paradigma? Paradigma é uma palavra muito grande, Thomas Kuhn desenvolveu-a nos anos 60, e nós hoje em dia utilizamos paradigma como tudo, não é bem um paradigma, mas são abordagens contrastantes. E isto obriga-nos a conversar sobre 4 aspectos. A verdade é que a segunda lei da termodinâmica diz-nos que nós somos uma espécie que consome energia. Quer dizer que nós desenvolvemos ao longo de milhares de anos modelos de extração, produção e consumo de energia. E o último chamamos-lhe capitalismo tecnodigital. Mas é o último. Daqui a 2000 anos vão olhar para nós e dizer que aqueles tipos eram completamente doidos. Eles faziam aquilo. Como nós olhamos para 2000 anos atrás e dizemos, mas aquela gente era bárbara. Quer dizer, isto não é o último estádio do desenvolvimento. O crescimento económico, a sacralização da economia, como se fosse uma lei da física, eu gostava de vos lembrar que a economia é uma construção social. A economia não é nenhuma lei da física. Se nós construímos a economia de determinada maneira, podemos desconstruí-la. Há limites à velocidade e nós não nos importamos. Há limite à taxa de alcoolemia e nós nos importamos. Há taxas de esforço e nós nos importamos. Mas não podemos limitar o crescimento económico. Porquê? Porque é que o modelo trickle-down não pode ser modificado? E distribuição. Porque desde o princípio da história, e atenção, não é porque as pessoas fossem tontas. Nós sempre vivemos em contextos de escassez. E a escassez era do dia-a-dia. E o modelo capitalista foi aquele que foi capaz de incluir mais pessoas na superação da escassez. Foi por isso que ele foi prevalecendo face aos outros modelos, não é porque as pessoas são doidas. E porquê que não se preocupavam com a distribuição? Porque diziam, bem, com o tempo aquilo há de lá chegar. Só que isso era num planeta potencialmente infinito, com tempos infinitos. Só que nós temos 5 bilhões de pessoas à porta do exército de reserva marxista para entrar nesta loucura consumista e da celebrificação em que vivemos. Completamente doida. Tinha muito para dizer sobre isto também. E depois temos a questão da inovação benevolente e da sociedade da abundância, decadente. Ou seja, a ideia que a inovação é toda boa, só porque é inovação. Nós não temos problema em discutir o PIB potencial e o PIB e perceber a diferença entre os dois, mas desde que tenha a palavra inovação, a União Europeia e o Governo financia. Mesmo que seja potencial. Ninguém avalia a inovação aceleradora das alterações climáticas e a inovação que não acelera as alterações climáticas. A inovação associada à diminuição das desigualdades de rendimento ou a inovação que é simplesmente dobrar um telemóvel novo. A inovação agora é que o telemóvel dobra. A outra semana vai ter 5 câmaras. A outra semana vai resolver o problema da inovação criada pela semana anterior. Esta ideia da inovação benevolente, numa sociedade de abundância decadente, em que o consumo é o altar, a terceira questão é os desejos miméticos de René Girard e uma concepção moderna de sucesso. A verdade é que, satisfeitos as necessidades básicas, o ser humano não sabe o que é que quer. Não sabe. Aprendemos por imitação, respondemos a estímulos. Tudo o resto é conversa. Ou seja, satisfeitas as necessidades básicas, nós não sabemos o que é que queremos. E o que é que nós queremos? O que o nosso vizinho quer. E antigamente o nosso vizinho estava na nossa rua, e nós queríamos um carro igual ao dele, a casa igual a dele, uma mulher igual a dele a um homem, 2, etc., 3 filhos, não sei o que, as escolas. Hoje está ao sabor de um clique por todo o mundo, completamente disruptivo na cabeça de pessoas que acham que o conhecimento está na internet ou no ChatGPT. E a concepção moderna de sucesso, a celebrificação, ou seja, o crescimento económico é a dopamina do cérebro social atual. É preciso perceber isto. Finalmente, queremos um decrescimento descontrolado ou assumido e planeado?
Em síntese, turismo científico. Concordamos com o conceito, melhoramos o conceito. Temos que colocar um conceito em cima da mesa. Tem objeto ou não tem objeto? Não tem objeto, o que é que temos que acrescentar para que tenha objeto? Somos capazes de o desenvolver segundo uma singularidade territorial ou não? Se não somos, é uma escolha. Se queremos fazê-lo, existe uma metodologia. Temos o antropoceno como restrição. E a questão é se aceitamos o antropoceno, ou seja, já não é uma mera hipótese científica. Claro que não somos os únicos e o antropoceno não são apenas as alterações climáticas, há aqui muitos biólogos, eu sou economista, por isso percebem muito mais disto do que eu. Tem a ver com a biodiversidade, tem a ver com muitas alterações, não tem apenas a ver com questões climáticas e nós não somos os únicos com impacto nas alterações climáticas. Nós entramos, temos que aceitar ou não discutir se queremos turismo científico, através da singularidade territorial, dentro de uma lógica de crescimento sustentável, e depois tenho mais conceitos que eu gostaria de discutir convosco, não temos tempo. Antifragilidade, fui roubar ao Taleb, eu quero substituir a resiliência é voltar onde estávamos pode ser mau, eu quero beneficiar com a desordem, quero ser capaz, mas precisamos de mecanismos, então temos que desenvolver os mecanismos de antifragilidade, nomeadamente não a pessoal, mas a territorial, e uma delas é a exaptação precisamente do biólogo, como é que se chama? Stephen Jay Gould, que depois foi aplicada na inovação pelo Johnson e pode ser, com benefícios, acho eu, usada para termos soluções territoriais antifrágeis dentro do conceito de crescimento sustentável. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio, por nos agilitar nesta conceptualização daquilo que é turismo científico. Andamos aqui muito a gravitar em termos do contexto. É importante agora nós abordarmos em termos conceptuais e trabalharmos claramente. Então, certamente, ali um conjunto de pistas que iremos trabalhar no futuro próximo para construir este tal turismo científico. Não, eu fiquei muito... Eu queria muito, através de só 2 comentários, reagir à apresentação do colega. Portanto, o primeiro aspecto que nós já tínhamos falado, e que eu incluí ali, lembrem-se do DE, desenvolvimento como esperança, ele não gostou. E agora eu já percebi porquê. Porque realmente ele tem uma visão, peço desculpa, mas que não diz que é, mas é completamente determinista. Quer dizer, pode haver depois variantes, mas quer dizer, o futuro, eles vão rir de nós. Estamos a falar das gerações futuras. Eu digo, pois talvez riam, talvez não, mas isso não me preocupa particularmente. Portanto, este ponto é um ponto de manter a esperança no futuro. E depois, agora um ponto mais técnico, eu falei da teoria da escolha pública, de um prémio Nobel, o Jim Buchanan, e de facto, a governação, eu não gosto da palavra governância, o Valente de Oliveira martirizou-me o juízo, governância que é a tradução, eu acho governância um bocadinho, eu acho que governação está perfeitamente. Também acha, pronto, uma coisa em que estamos de acordo, isso é, mas não foi por causa, mas não foi por eu ter falado do Valente. Não, pronto, não, é isso. Não, portanto, mas portanto a questão da... Não é, a governance é governação. É governação. Mas pronto, não, eu queria sobretudo insistir que me parece muito interessante e que as diferenças que existem relativamente à sociedade da abundância e à governação são totalmente superáveis. E desde já me comprometo a continuar o diálogo com o colega até que concordemos ou um de nós morra. Muito rápido, temos que apanhar um barco. Eu optei por ficar aqui. Eu também gostava de felicitar pela intervenção. O meu comentário é um comentário menor na dimensão de tudo aquilo que falou, mas eu gostava, eu quando vim para esta conferência, ciência, primeiro, turismo e ciência, e não turismo científico estritamente, e todos nós entendemos isso. Esta intervenção foi sobre turismo científico, e no turismo científico há mais de Mr. Hyde do que Dr. Jekyll. É que, com turismo científico, e os países em vias de desenvolvimento reagem muito ao turismo científico, nós andamos a pilhar
os recursos genéticos de outros povos. Nós fizemos isso com o curar. Aquele povo sabia que aquilo tinha uma função, nós fomos à América do Sul, foram os ingleses, roubar, curar e desenvolver uma farmacologia. A Farmamar faz turismo científico pelo mundo a recolher organismos para conservar a menos 80 graus, para no futuro ir encontrar as moléculas ativas. Isso é extremamente condenável e muitos países, uma pessoa não pode sair do Brasil com uma plantazinha, com um restinho, pode ser preso ali. E muitos países reagem mais. Eu tive em reuniões internacionais em que a questão de recursos genéticos ficavam fora das declarações porque esses países em vias de desenvolvimento não o permitiam. E isto temos que ver. O turismo científico tem muito de Mr. Hyde no mundo atual por causa da riqueza, do potencial dos recursos genéticos, a guerra do chá, temos tantos exemplos. Nem todos foram o Darwin. Nós levámos turistas por esse mundo, os países descobridores para roubar recursos. Para roubar. A outra questão que eu depois lhe posso contar é que a história do Mer está muito mal contada. Não, mas eu acredito, o Mer é um meme representativo da conservação nos Açores. Mas a razão por que o Mer foi proibido para a caça submarina, porque é permitido para a pesca, foi proibido, foi por causa do turismo. Quando eles começaram a dizimar em Porto Cross e no Mediterrâneo, os caçadores submarinos desportivos, o mero, nas flores havia franceses, franceses começaram a invadir os Açores e viviam, os caçadores iam lá passar férias, pediam aos restaurantes para cozinhar o seu peixe e ainda viviam, ainda faziam dinheiro com o coisa, por isso foi proibido. Muito obrigado. Vamos no barco, depois de continuar a discussão. Eu ia passar a palavra ao João Serra, portanto, faz um pitch em 3 minutos, que é para ter ali a palavra do Ângelo. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Eu só queria aqui motivar todos vós para um projeto que é de nosso, é button-up, é singular, é tudo o que nós queremos de bom para o nosso território e sobretudo para o Oeste. E que ele seja promocionado, divulgado e seja sustentável. Aqui eu não vou contra nada daquilo que foi dito, aceito tudo, até porque também sou aqui co-organizador com o IPL e com a Academia de Ciências e como tal, sinto que o dia foi grande e o objetivo que nós temos aqui é mesmo de valorizar estes assuntos e acho que aqui temas para uma segunda e uma terceira e uma quarta edição. Eu aqui queria ser muito sumário, dizendo-vos claramente que o que nós queremos é um geoparque já. Andamos desde 2017 com este projeto, temos aqui algumas pessoas que se envolvem imenso à volta dele, quer o IPL, quer o ICNF e aqui a doutora Maria de Jesus, a quem agradeço também que faça parte do nosso conselho científico, muito nos apraz e muito nos orgulha também faça parte, e aqui o professor Sérgio Leandro, e o meu coordenador científico, como eu costumo dizer, o Nuno Pimentel, que faz aqui as honras da casa sempre que é preciso. Mas como ele, existem muito mais pessoas aqui dentro do espaço, e estou a pensar ali no Marco Ministro, que ele já é um guia acreditado e como tal já acredita no nosso processo. Nosso projeto. Dizer que em Portugal já existem 5 geoparques, terras de Cavaleiros, que é Macedo de Cavaleiros, temos a Aroca, temos a Estrela, temos a Natur Tejo e temos os Açores. Hoje, por o incrível que pareça, só 2 ou 3 pessoas é que falaram nos geoparques. E os geoparques é tudo esta visão holística que nós tivemos a fazer todo o dia e era importante que tivessem sido referenciados. Mas felizmente houve alguém que falou, e agradeço à Casa das Ciências que eu fiz, já trabalhou com o geoparque. Aqui, eu permita-me dizer qualquer coisa que temos que abrir os olhos para coisas diferentes. Isto não é diferente, mas pode ser diferenciador. Isto é que nós gostávamos que acontecesse. Aqui pode ser tudo discutido e tudo congregado. É isso que nós queríamos. Agora há aqui um slide que vai ser provocador e vai entender e vou-me explicar. Porque eu, quando ouvi a sua tese, quase que ia para o lado. Mas pronto, é o seguinte. Não deixaste. Eu aqui vou ser sucinto e vou dizer porquê. Este slide aqui tem alguns anos, é da Unesco, a fonte é Unesco, mas isto aqui claramente é para zonas deprimidas, onde a diferença foram os geoparques. Num território como o nosso, em que está cheio de hotéis, cheio de tantas coisas diferentes, é difícil dizer que este modelo vai ser sustentável e vai ser concretizado.
Eu pessoalmente duvido. Mas como hoje era um dia da economia e aquilo que é quântico às vezes está filosófico, eu queria também entrar aqui na parte objetiva da coisa e dizer que o Geoparque também pode ter este objetivo económico e que pode vir a permitir que todas as pessoas possam ambicionar a crescer. Posso dizer que em termos a nível nacional, os estudos que existem a nível da Aroca, a Aroca cresceu e nesse aspecto é aqui um resultado que pode ser positivo. Pois todas aquelas situações são difíceis, é verdade, também vem um bocadinho em contra daquilo que acontece nas empresas, a conciliação de diferentes ritmos, o trabalho em equipa, a articulação entre os 6 municípios, porque somos 6, e 6 aqui Peniche, a Lourinhã, a Torres Vedras, o Cadaval, o Óbidos saiu, provavelmente poderá entrar no futuro, Caldas da Rainha e Torres Vedras. Pronto, e aqui depois, claro que os decisores políticos no dia 2, faltavam os decisores políticos para levar a pancada no final do dia, e depois os investimentos têm que ser sustentáveis e a parte económica tem que prevalecer no final. E finalmente, isto era dizer que o CITUR e o IPL esteve connosco na elaboração do plano estratégico para chegar àqueles números, ou para chegar àquela visão de desenvolvimento do território, porque desenvolvimento também tem a ver com pessoas, o crescimento é mais difícil de explicar, mas o desenvolvimento no final era o que nós queríamos e que a partir deste desenvolvimento das pessoas conseguíssemos ter esse objetivo. Naquilo que é a nossa visão, a nossa missão, nós temos claramente o desenvolvimento sustentável naquilo que é o nosso ADN e como tal, eu só tinha que estar a defender o desenvolvimento sustentável no meu ADN enquanto associação e dizer que depois os 3 pilares em que nós concretizamos este desenvolvimento era e é a geoconservação. Não se falou muito na parte geológica, mas eu queria também gostava de falar nessa parte, mas não vou ter tempo. A geoeducação, o geoturismo e como tal, sempre com base naqueles objetivos do 2030, dizer que no mundo inteiro já existem 168 territórios no mundo inteiro com estes princípios e gostávamos que isto não fosse um projeto de agora, mas fosse um projeto de gerações. Por isso, agradeço a todos que me tenham ouvido e estejam atentos ao projeto, vejam o Geoparque Oeste, ele no mês que vem vai ter aqui uns auditores da Unesco, espero passar no teste e se passarmos no teste provavelmente vão ter notícias nossas em setembro e para o ano que vem o reconhecimento a nível mundial. Por isso, muito obrigado a todos. Obrigado, João Serra. E para terminar, então o Ângelo para dar aqui as últimas palavras e também de alguma maneira aquilo que é a visão do município relativamente a esta matéria. Boa tarde a todas e a todos novamente. Imaginem este cenário. Ser o último painel já é difícil, não é? O último painel, depois do professor Braga de Macedo ter dado aqui uma aula de sapiência e depois ter havido esta discussão também aqui com o meu amigo ex-ministro Ricardo Santos, quer dizer, mais difícil se torna e agora reparem a olhar para as pessoas com as mochilas a jeito para ir embora e, portanto, torna-se muito complicado. Todavia, permitam-me só dizer o seguinte, o turismo é um pouco tudo isto, não é? Turismo é arte, é cultura, é ciência, é cultura, é a renda de Bilres, vamos ter a Mostra Internacional da Renda de Bilres, é desporto, vamos ter agora no dia 24 aquilo que é a Corrida das Fogueiras, na 42ª edição, com 6.000 participantes, é o surf, é o turismo de surf, é as ondas, é a Ponta do Trovão, aqui aludindo também aqui ao Geoparque. Dizer também o seguinte, o Tosé Correia teve um papel determinante em 2009 com o Search, está aqui o Sérgio Leandro que acompanhou também isso, com isto que foi uma nova economia de escala num turismo que sequer um turismo sustentável. Eu, até o Marco Ministro, que foi meu antecessor enquanto cooperador do turismo, sei bem que foi dado seguimento àquilo que tinha sido o trabalho de excelência do Tosé Correia. Nós estamos também a trabalhar nesse sentido. Prova disso é que na última edição, agora em março de 2023, batemos todos os recordes. Tivemos 160.000 pessoas só num dia no Areal. E, portanto, era dar essa referência, que é justa, mas era importante fazê-lo. Eu podia agora falar aqui daquilo que trazia preparado, mas não vou falar, que tinha a ver com os bairros comerciais digitais, uma candidatura do PRR que passou à última fase e que esperamos seja aprovada, uma candidatura de 1,2 milhões de euros. Podia falar, e era justo fazê-lo, do Smart Ocean, do Hub Tecnológico de Peniche, que é determinante para o Conselho de Peniche, é um projeto fulcral, e não é um projeto só da STM e do Sérgio Leandro, nem da Doca Pesca, nem do município de Peniche, é um projeto regional, diria eu até de âmbito nacional, deve ter o envolvimento de toda a comunidade, dos cientistas, dos empresários, de toda a comunidade na sua globalidade. Agora, só aqui outra referência que não posso deixar de fazer. Nós também temos a ambição, de médio prazo, sermos
um destino de referência e sermos a capital do turismo náutico da região centro. Nós temos a sul, Lisboa e Cascais, com marinas de reconhecida qualidade, e temos depois para norte aquilo que é Aveiro e Figueira da Foz. Existe todo um hiato litoral, oceânico, que permite termos esta ambição. E agora vou só usar este pequeno tempo que tenho para fazer a apresentação daquilo que é a Bienal do Mar, que penso que hoje consegui aqui um embaixador de referência e, portanto, já, se mais não fosse que é termos este painel excelente, esta audiência de excelência, sair aqui também com o professor Ricardo Santos como embaixador da Bienal do Mar, suas artes, suas gentes, é para o Conselho de Peniche e para toda a nossa população um privilégio e, portanto, queria agradecer-lhe já por isso. Depois de dar aqui a nota, a Bienal do Mar pretende ser um evento que associa cultura, ciência, turismo e economia em torno do mar. A Bienal do Mar é um evento inovador e multidisciplinar que celebra a relação entre peniche e oceano, colocando em destaque a sustentabilidade, o turismo e a economia azul. Será realizado de 22 de setembro a 1 de outubro, no Cais das Gaivotas, junto ao Clube Naval de Peniche. Os principais objetivos da Bienal são valorizar a gastronomia, a cultura, as tradições e a oferta turística de Peniche, consciencializar a comunidade local e os visitantes sobre a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e a necessidade de adotar práticas sustentáveis, estabelecer um espaço de encontro e intercâmbio nacional e internacional de ideias entre profissionais, académicos, artistas e público em geral, fomentando a colaboração e a partilha de conhecimento. O programa Bienal assenta em 3 pilares: diferenciação e inovação, abordagem multifacetada e integrada com o enraizamento da identidade cultural e nas tradições peniches, com uma programação diversificada e inclusiva. Cooperação internacional interdisciplinar com especialistas, profissionais e entusiastas de diferentes áreas e países, com estímulo a parcerias e projetos em prol da sustentabilidade da economia azul, com o compromisso com a inovação, soluções criativas e sustentáveis, um debate sobre os desafios atuais do turismo e mar, com a promoção de práticas responsáveis para o desenvolvimento sustentável de Peniche e da economia do mar. Vamos realizar, vamos levar a cabo, vamos efetivar cerca de 4 conferências internacionais. Os nossos serviços da Câmara Municipal da área do turismo e também da área da cultura estão a organizar, mas também, e queria deixar este registro, o Sérgio Leandro, enquanto diretor da STM e também enquanto diretor científico da Smart Ocean, está também a preparar e já fez alguns convites e estamos agora a organizar. Estão desde já todos convidados a participar nesta Bienal. E agora acabo aqui com factos. São números e são factuais e que vão ao encontro e, digamos, são os dados esmiuçados relativos ao município de Peniche, que o professor Paulo também já aqui referenciou relativamente ao território nacional. E temos bem noção, o município de Peniche tem lacunas diversas ao nível das infraestruturas, temos a noção, e eu tenho isso bem presente, que não aproveitamos de forma condigna todas as nossas potencialidades, tenho a humildade de reconhecer isso, acho que todos nós, penichenses, penicheiros, como queremos chamar, temos que reconhecer isso. Temos também falta de equipamentos de apoio ao turismo, é um dado objetivo, quer dizer, não é sequer uma sensação, é um dado objetivo, mas também queria deixar aquilo que é, digamos, números factuais e que nos dão aqui algum alento e ao mesmo tempo dão-nos alguma preocupação, porque se nós temos uma população que triplica nos meses de verão, com esse triplicar da população, vem mais encargos camarários e nos nossos serviços municipais relativamente àquilo que são, olha, aquelas tarefas mundanas que hoje não falámos aqui. A recolha de RSUs, a manutenção de pavimento, o saneamento e, portanto, a água, exatamente, a água, o consumo de água e, portanto, estou a referenciar isto porque acho que está na hora, está na altura e eu também tenho responsabilidades a esse nível e estamos a preparar. Temos que, não só relativamente à Reserva de Biosfera da Unesco, e estão aqui pessoas que contribuíram de forma determinante para hoje as Berlengas se chama Reserva da Biosfera da Unesco, e eu acho que todos nós reconhecemos isso, mas a taxa turística temos de uma vez por todas implementar no nosso território. Vou só dar-vos aqui nota de dados muito objetivos. Em 2020, em alojamentos turísticos, tivemos 110 mil dormidas no concelho de Peniche, ou seja, em plena pandemia. Em 2021, 148 mil dormidas. Já um aumento já na quebra da pandemia. E em 2022, 238 mil dormidas. Só dar-vos uma nota que acho que é a nota relevante. É que relativamente a 2019 tivemos um aumento de 9,2% nas dormidas, ou seja, 17 mil % de dormidas em Peniche.
Muito obrigado e espero que tenham usufruído deste dia na reserva da Biosfera e no Conselho de Peniche.